Olá, pessoal, bom dia. Hoje eu tenho uma história muito interessante para compartilhar com vocês, que é a história da Odisseia de Homero. E é uma história de autossuperação. Esse poema épico é um poema de feitos de um herói, poema épico, porque é um poema de feitos de um herói, foi escrito no século 8 antes de Cristo. Então, ou seja, 800 anos antes de Cristo, então há 2.820 e poucos anos atrás. A Odisseia é uma viagem cheia de aventuras, com vários acontecimentos assim anormais, bem diferentes, né? Com fatos fortes. E Ulisses, o herói dessa história, ele fez uma viagem, né? Uma viagem muito longa. E por que ele começou essa viagem? Primeiro, porque a bela Helena, a rainha de Esparta, ela foi raptada por Paris. Helena era casada com Menelau e Paris era o príncipe de Troia. Paris levou Helena para Troia e Menelau, para recuperar a sua mulher e a sua honra, reuniu vários exércitos gregos, os aqueus, e partiu para Troia. E Ulisses foi forçado a abandonar a sua família, a sua esposa, Penélope, e o seu filho, Telêmaco, que tinha apenas um mês de idade para ir para esta guerra. Esta guerra foi a guerra. Durou 10 anos. E ela só foi vencida quando Ulisses teve uma brilhante ideia de fazer um cavalo de madeira gigante e colocar os espartanos lá dentro. E eles colocaram esse cavalo dentro da cidade de Troia. E à noite, quando os troianos, achando que se tratava de um presente, trouxeram o cavalo para o interior da cidade, foram surpreendidos pelos soldados espartanos que invadiram a cidade e venceram os troianos, destruindo a cidade de Troia. Detonou com Troia. Bom, e depois dessa luta, Ulisses falou: agora é a minha vez de voltar para casa, não é? Mas ele foi obrigado a navegar. Às vezes é assim, parece que a luta nunca termina, as dificuldades são tão grandes, os problemas são tantos, que a luta não termina, um problema atrás do outro, e foi assim com Ulisses. Aí ele passou pelo Reino dos Mortos. Lá no Reino dos Mortos ele encontrou muita gente conhecida, enfrentou os Cíclopes. E os Cíclopes exigiram de Poseidon que o castigasse, deixando o mar muito bravio para que ele não retornasse à sua terra. Bom, depois ele encontrou a feiticeira Circe. A feiticeira Circe serviu a Ulisses uma bebida com drogas, mas Ulisses não aceitou. E sorte dele, porque aqueles que aceitaram viraram porcos. Bom, Circe terminou simpatizando com Ulisses. E ela ensinou um truque para ele: tomar cuidado. Sabe com quem? Com as sereias. As sereias, na mitologia grega, são figuras monstruosas. Elas são mistura de mulher e pássaro. E elas ficam ali no mar, com aquele canto atraente para os navegadores. Só que quando os navegadores se aproximam delas, elas o devoram. E a Circe aconselhou Ulisses a colocar cera no ouvido dos tripulantes da sua embarcação, porque se eles ouvissem, eles rapidamente iriam ao encontro da sereia.
Mas Ulisses precisava sobreviver a tudo aquilo e contar a sua história. Então, Ulisses foi amarrado na proa da embarcação, com cordas bem fortes, amarrado para ficar bem preso mesmo. E ele escutou o canto melódico e atraente daqueles seres mágicos, mas ele não pôde sair dali. Sobreviveu e pôde contar aos outros como era o canto das sereias, porque quem ouviu não pôde contar, mas Ulisses pôde. No retorno, ele também é aprisionado por uma ninfa, a ninfa Calipso, e ficou quase 7 anos ali preso na ilha da ninfa Calipso. Mas foi difícil. E enfrentou novamente os mares para chegar a Ítaca. E sabe, gente, a Penélope era uma bela mulher. E muita gente queria se casar com ela. Diziam que Ulisses não voltaria mais. Mas Penélope tinha esperança de que seu marido retornaria. Então ela inventou um tal de um bordado que ela ia tecendo. E ela tecia. Dizer que era para colocar aquele bordado que ela fazia, não é? Aquela tecelagem que ela fazia na sepultura do sogro. Ela dizia, quando eu terminar, eu me caso. E daí, sabe o que ela fazia? Ela passava o dia fazendo aquilo. Quando chegava a noite, ela desmanchava tudo e começava novamente. Então, ela nunca terminava seu trabalho, porque ela não queria se casar. E a Penélope não pôde mais segurar os seus empregados, que inventaram uma competição de tipo tiro ao alvo, arco e flecha, e que aquele que realmente conseguisse acertar o maior número de flechas um determinado alvo seria o pretendente que teria seu coração. E quem chegou no dia desta competição, vestido de mendigo, sem que ninguém o reconhecesse, e foi participar da competição? Ulisses. Ulisses participou, mas quando ele percebeu quem eram os mandantes, ele foi lá, atirou neles e os matou. Todos os seus traidores foram mortos. E a Penélope ficou cismada sobre aquele mendigo. Aí ela pensou, será que aquele mendigo deve ter visto meu marido pelas viagens que ele deve ter feito? Ela começou a conversar com ele, na esperança de ter alguma notícia, e começou a falar sobre seu sofrimento, sobre a sua solidão, quanto sentia saudade do marido, e Ulisses nada disse enquanto não resolveu todas as questões com os seus traidores. Após a solução dessas questões com os traidores, um dos empregados veio correndo dizer a Penélope que seu marido tinha voltado e eles se reencontraram. E esta história nos fala exatamente disso, da superação dos obstáculos que as pessoas enfrentam no dia a dia. Parece que as questões do nosso cotidiano nos fazem naufragar em pleno mar. Muitas vezes nós pensamos, eu não vou resistir, eu vou me afogar nisso aí. Mas quando vemos, nós vamos parar na praia. E neste naufragar,
nós temos histórias para contar. Se Ulisses não tivesse enfrentado tantas dificuldades, ele não teria uma história tão linda para contar para a população de Ítaca. Não é? Nós não teríamos uma das mais belas histórias contada no mundo inteiro. Até os nossos dias, como a história da Odisseia de Homero, que eu aconselho vocês a lerem, eu contei só assim, porção mínima dela, mas porque é necessário que enfrentemos os obstáculos e acreditemos na nossa força interior. E acreditemos que somos capazes de superarmos a nós mesmos. Então, hoje é dia de acreditar. Hoje é dia de ver que amanhã será melhor. Hoje é dia de reescrever a nossa história. Então, somos nós que podemos mudar a história da nossa vida. E você é a autora da sua história. E para você, eu desejo muita sorte, muita felicidade. E eu digo, gigantes virão pelo caminho, dificuldades virão, pode ser que seja pelo mar, pode ser que seja por terra, mas você crescerá e será uma heroína. Forte beijo e um grande abraço.